Meus amigos, olha quem está comigo hoje aqui. O prazer imenso estar aqui gravando com o nosso grande Deco Vanlu. Deco, Salve, salve a todos. prazerzão estar aqui com você, cara. Muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Pô, bacana a gente fazer essa interação, a gente bater um papo, né? A gente saber um pouco da vida de cada um, cara. Isso é muito bom. Eu sempre gostei muito de entrevistar, eu sempre gostei muito de bater papo, porque eu acho que isso enriquece e ensina muito as pessoas. A gente aprende muito batendo papo, né? Aqui em Arinos, inclusive, a gente tinha um podcast chamado Arinos Pod. A gente encerrou por alguns motivos, mas só para você entender que eu gosto muito de bater papo com as pessoas. Vamos começar falando da infância do Deco Vanlu. Cara, tu é mineiro, bicho. Uai, só. Primeiro de Juiz de Fora. Juiz de Fora, o pessoal daqui de Belo Horizonte brinca falando que é Juiz de Fora, que é muito perto do Rio, né? Eu não sei É, por que eu sempre achei que tu fosse carioca. Rapaz, tu tem um jeito de carioca, mano, que não. pois no tempo que eu morei em São Paulo, morei 20 anos em São Paulo, eu escutava muito isso lá, que se perguntava se eu era do Rio, se eu era carioca e tal. É. Mas tem isso. Só que eu saí de Juiz de Fora em 1995. Como é que foi a infância em Minas, Juiz de Fora? Então, infância de interior, né? Uma cidade, o bairro onde meus pais foram morar, onde meu irmão fomos criados, era aqueles bairros de interior mesmo, de Você nasceu lá mesmo, né, Juiz de Fora? nasci em Juiz de Fora. E, e lá, a infância é aquela infância lá de Jackson 5, aquelas coisas lá, né? Uh, cara, coisa Minha mãe boa. gostava muito de música, comprava muito disco na época, que era só vinil, né? Vinil nas lojas, as coisas que chegavam lá. Então ela comprava muita black music, assim. Ela gostava de outras coisas, gostava de Elvis, de Beatles também, mas ela comprava muito Rick James, Stevie Wonder, comprava muito essas coisas. E Pô, meu tu pai era. gostava muito de samba. Meu pai era Martim da Vila, Bete Carvalho, Noite Ilustrada, os caras mais raiz, assim, sabe? Então a infância é raiz, né, da nossa geração. Eu sou nascido em 69 e era uma infância de muita brincadeira e muita música. A gente ouvia muita música, não só na casa que a gente morava, mas na casa dos amigos também, né? Eu sempre estava ouvindo música, né? Quais foram, assim, as suas. Você fala que sempre ouviu muita música e tal, mas quer dizer, quais foram, assim, os artistas que, quando você começou a ouvir, cara, te influenciou? Falou, pô, isso aqui é legal, cara, isso aqui mexe comigo. Cara, influência mesmo foi só a partir do rap, quando chegou o Rappers Delight. Até então, a gente era fã de música, gostava de ouvir música, gostava de dançar. A música que mexeu mesmo, que mudou tudo, foi essa aí. Foi o do Sugar Hill, quando chegou lá. Na região lá, eles chamavam de Melô do Tagarela, não sei se era Me- assim em todo lugar. Melô do Tagarela, exatamente. É, né, um cara fazia um rap, os três lá faziam um rap gigantesco, né? E aquilo ali, para mim, foi a coisa que mais mexeu. E aí, em seguida, uns 2 anos depois, veio o Planet Rock. Então, Aí já aí a sua formação então musical vem mais daquela coisa lá do gueto, de total, nova-iorquino, total. aquela cena musical e tal, que, cara, ali realmente foi África Bambata, então, Total. pelo amor de Deus. Pois é. E eu não sei se eu posso adiantar a conversa, mas uma Pode? coisa que eu tenho lidado assim com a minha mente recentemente, porque quando veio o África Bambata, quase que junto veio o Planet Patrol, que Sim. hoje são meus parceiros de trabalho. Dois da formação original do Planet Patrol, o Rod B e o Herb Jackson, são dois caras que eu estou trabalhando junto hoje em dia. E eu trabalhei com diversos artistas lá dos Estados Unidos, mas eu acho que ainda não tinha acontecido isso. Então eu ficava pensando, caramba, como que pode os caras que eu escutava quando eu tinha 12, 13 anos, eu tava, sabe, essa semana, esse final de semana agora aí, eles fazem chamada de vídeo com frequência, a gente tem feito coisas juntos, tem lançado música junto, uma gravadora contratou eles lá, e eu vejo meu nome junto com as coisas que eles têm lançado lá. Isso aí é uma coisa que tem mexido bastante comigo, porque é dessa época, praticamente da época do Planet Rock, Sim. e eu era moleque, criança, e hoje tá trabalhando, interagindo com os caras do jeito que eu tô. Isso aí Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Cara, de repente você
gosta e você ouviu na tua infância e tal, e de repente os caras estão contigo. É o que você estava falando, cara, como é que você processa isso? A pergunta seria essa: como é que você processa isso, bicho? Pois é muito louco, porque eu fico pensando de quando a gente curtia até quando a gente resolveu começar com isso, que era eu e meu irmão. Então a questão era terrível, a questão de equipamento. Como que fazia isso? Né? Como que, não sabia nem como que fazia, como que fazia. Quando soube minimamente que era tal da bateria eletrônica e tal, e a gente não tinha acesso, não tinha onde comprar isso lá na cidade, não tinha. Então, meu irmão, meu irmão é mais velho que ele, sempre foi apaixonado por eletrônica desde pequeno, então ele construiu uma bateria eletrônica. E as primeiras batidas que a gente mesmo fez, que a gente fez, foi uma bateria que ele mesmo criou lá em 1989, lá. E com essa bateria a gente conseguiu fazer algumas demos que serviu para um parceiro, PMC, por exemplo, levar a demo dele para São Paulo. Ele conseguiu ser contratado por gravadora lá, levando faixa demo que a gente fez com bateria eletrônica caseira lá em Juiz de Fora. Tudo na intuição, na raça, assim, não tinha Putz, conhecimento cara. nenhum. Né? Eu fui saber como que a coisa funcionava e fui aprender como funcionava. Como você citou, você viu uma entrevista minha com o Paulo Anhaia, foi com aquela turma lá. Que ali era o Paulo Anhaia, era o Rick Bonadí, o Rodrigo Castanho, todos os caras fera da música aí. E Aproveitar, eu, já que você está no meio, de fazer a pergunta: como é que foi essa parte da sua vida, desse trabalho com o Rick Bonadio e tal? Um cara assim altamente conhecido, um cara da cena musical que não dá nem para você contabilizar quantos trabalhos o Rick Bonadio já fez em termos de Brasil, em termos de absurdo, absurdo, que cara. absurdo. O cara, ele é um mês mais velho que eu, a idade do cara. Mas eu morei em Juiz de Fora até 95. De 84 até 95, eu fui DJ lá de equipes de som, que o formato das equipes de lá é o mesmo formato das equipes do Rio, de Brasília e tal. Então eu comecei em equipe pequena no bairro, depois fui indo para a equipe maior, e quando eu saí de lá eu estava tocando na principal equipe da cidade, que tocava num ginásio, numa quadra de escola de samba lá, para 2, 3 mil pessoas todo final de semana. E aí, nesse período, tinha um estúdio lá na cidade produzindo, que me convidou para trabalhar, que a intenção deles era fazer jingle. E Entendi. nesse estúdio eu fazia, quando eles tinham trabalho para fazer as gravações de jingle lá, ou de banda, que gravavam demo lá, eu fazia. Fora isso, eu fazia produções minhas que eu tinha lá. E nessa época já tinha lá uma bateria eletrônica oficial, tal, tinha duas até, um teclado lá, e eu consegui fazer. Desse período, foram lançados 3 discos de vinil com produções que eu fiz nesse estúdio, com conhecimento meu de lá, sem saber nada nunca ter trabalhado em estúdio, nada. Uma equipe de som da cidade chamada Space Lab lançou 2 vinil e o dono do estúdio lançou um, tudo com produção minha. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui com essa bagagem pequenininha aí. E o PMC já estava lá, que era um parceiro lá de Juiz de Fora, já estava, tinha lançado um disco lá. Daí, quando eu cheguei, a gente passou a ter contato de novo. Ele me levou para um lugar, que eu fui para São Paulo para morar na casa do meu irmão, que estava lá na época. Ele me apresentou para um cara que tinha uma produtora que alugava a festa, e esse cara queria fazer um estúdio pequeno, para estúdio de ensaio e de gravação, porque na época não se gravava em computador. E aí ele comprou equipamento pequeno também lá, igual o que eu tinha em Juiz de Fora, que é aquelas porta-estúdio de gravar em 4 canais, e eu gravei algumas coisas de rap lá, de uns grupos pequenos e tal. E o PMC, nessa época, já estava em contato com o Rick Bonadio, porque ele tinha gravado pela gravadora TNT, ele tinha um contrato lá, só que ele não estava gostando dos resultados que ele estava tendo, e essa gravadora gravava pagode, entre outras coisas, e gravava no estúdio do Rick. E ele estava tendo, parece que, uma questão de pagamentos atrasados lá por parte dessa gravadora independente aí para o estúdio lá do Rick. E nessa o PMC chegou lá. Aí o Rick chegou de produzir um disco dele, porque o Rick Bonadio, muita gente não sabe, ele era o DJ de hip hop nos anos 80. Olha só, eu também não Quando eu cheguei sabia. no estúdio, tudo aquilo que a gente conhece de Houdini, Mentronics, Hakim, Eric B, ele tinha tudo isso aí. Porque ele tocava essas músicas.
E um disco de rap dos primeiros a ser lançado no Brasil, o nome da dupla era Rick e Nando. O Rick é o Rick Bonadio. Pô, que legal. O DJ MC Jack de São Paulo chegou de samplear a coisa desse disco do Rick e Nando em produções dele. Então eu conheci o Rick através do PMC, com as batidas que eu estava fazendo pro PMC depois que eu cheguei em São Paulo. Ele ficou interessado, aí me chamou, passei a frequentar o estúdio, e sempre que tinha alguma coisa para DJ e alguma coisa para fazer batida, ele estava me colocando para fazer. E eu comecei, na verdade, a trabalhar e ganhar dinheiro com isso, né, através das indicações que o Rick fazia. E aí eu fiquei frequentando o estúdio e tal, aí foi rolando umas coisas lá, até que chegou o Charlie Brown Jr. Aí o Rick foi e falou, sugeriu dos caras de colocar um scratch. E o Chorão do Charlie Brown já gostava, já era fã do PMC. E aí eu lembro que no dia de gravar scratch no disco do Charlie Brown Jr., no primeiro disco, não tinha toca-disco disponível. O Rick falou assim, então chama o fulano lá do estúdio, lá um cara que trabalhava lá, vai na Santa Efigênia, compra um toca-disco. Não pode faltar o scratch, pô. Porque tem que gravar. Aí eu gravei uma faixa, primeira que eu gravei foi uma faixa chamada Charlie Brown Jr., que é uma das que eu mais gosto deles, inclusive. Então fiz shows com eles e tal, tudo através do Rick, mas o que eu sempre digo, o Rick tinha lançado um disco de raga, ele tinha produzido, de um cara de Curitiba chamado Posta Ed. E o cara não estava muito satisfeito com a forma como a produção foi feita. E aí eu comecei a pegar disco de batidas e efeitos e colocar outras batidas em cima da produção do cara, tipo, tinha lá no Chava Hanks, só aquelas batidas mesmo. E gravei numa fita cassete. E aí o cara levou lá e colocou no estúdio. Aí eu vi que essas batidas aí. Aí eu fui e falei, eu pego o vinil e vou tocando em cima do CD e tal. Aí ele falou, caramba, se eu tivesse aqui na época, você ia fazer a coprodução do disco comigo. Aí, a partir disso, ele começou a me chamar para fazer várias coisas. Pô, legal, cara, legal. Muito legal isso. Você trabalhou com a galera do Gigabu também? Trabalhou, né? Então, o Gigabu é o grupo, era uma dupla primeiro, que era PMC e DJ Deco. O PMC já era uma dupla comigo desde lá de Juiz de Fora, de 92, 91, 92. E aí ele foi para São Paulo sozinho. Ele lançou um disco produzido pelo DJ Rafa, de Brasília. Rafa, meu grande brother aí, gente boa demais. Pois é. Aí, quando eu fui para São Paulo, a gente voltou a formar a dupla. Aí lançou um disco pela gravadora que o Rick era presidente, que era o PMC e DJ Deco. E depois que já tinha lançado, a gente conheceu um cara chamado Suave, que era um outro MC, e rimava diferente também, que era bom. E aí a gente começou a fazer coisas junto. E o Rick sugeriu de formar um trio, aí deixou de ser PMC e DJ Deck, passou a chamar Gigabu. Legal. Voltando um pouquinho, você falou que do Charlie Brown. Você passou muito tempo com o Charlie Brown, não? Como é que foi essa... Você participava dos shows também, né? Participava. Assim, eu não fiquei mais tempo porque eu tive que fazer uma escolha na época. Ou eu ficava com eles ou eu ficava com o Gigabu, porque o Gigabu estava terminando de gravar. O Charlie Brown já tinha feito o primeiro disco, aí eu já tinha feito o primeiro e o segundo. No terceiro disco do Charlie Brown eu parei de participar com eles, mas foi no primeiro e no segundo disco eu fiz bastante coisa junto com eles, bastante show. Você fez mais parte de produção ou você participava dos shows também, aquela correria de show, aquela loucura toda? Que a gente sabe que, cara, que não para, né? A classe artística é uma coisa assim... muito... Não, e eles teve uma época lá que eles chegaram a ter 25 shows por mês. Pois é. A estrada, já que você perguntou isso, me veio uma pergunta assim, cara, pra você. A estrada é uma coisa complicada, né, bicho? Você não dorme direito, você não acorda direito. Cara, como é que foi essa época aí para o Deco Valor? Como é que foi? Cara, eu vivi um pouquinho disso de novo em 2023, se eu não me engano, em Baile dos Sonhos, um que teve no ginásio? Rio, um que teve no Rio de Janeiro. Ah, tá. Volta Redonda. Em vários locais, Volta você não está falando de Redonda, Brasília, entendi. Não. É Rio de Janeiro, Volta Redonda, São José dos Campos e Cariacica. Você fez Esse aí, porque não deu tempo, não dava tempo de dormir, não dava tempo de comer. E na época de Charlie Brown,
era tipo isso, né? Você tá pensando que você vai descansar, os caras, não, junta tudo que a gente já tem que ir embora, porque tem que ir para tal lugar, tem tal hora para sair e tal. Era loucura mesmo, loucura mesmo. Cara, A gente corrida, hein? ia, às vezes era ônibus que os caras fretavam, porque era muita cidade, algumas não tinha nem aeroporto direito para isso, né? Tinha que parar muito longe e tal. Mas de ficar 10 dias, assim, sabe? A gente saiu uma vez, foi para de São Paulo para Jundiaí, aí foi indo para Curitiba, aí vai para Londrina, aí vai para Florianópolis, meu Deus, olha que eu não sabe nem onde tá, Histórias mas engraçadas aí. Me conte pelo menos uma para me sorrir dessas cara, eu loucuras vou contar todas. uma, eu vou contar uma porque é a que eu mais conto. E, vou- o Chorão era um cara muito com a gente ali, por exemplo, era um cara muito espontâneo, muito zoeiro e tal, mas ao mesmo tempo também era um cara pau para toda a obra. Qualquer coisinha, né, tava explodindo uma bomba perto dele. A gente chegou na entrada de Curitiba, tinha uma churrascaria lá, e era uma sexta-feira santa. E aí a gente entrou lá nessa churrascaria. Depois que entrou, e era o lugar que apareceu pra gente, que tava tudo em cima da hora, tudo atrasado e tal, não tinha carne nesse dia na churrascaria, porque era sexta-feira santa, só tinha peixe. E aí eu mesmo, não sou um cara muito fã de peixe, Chorão, não comia peixe, aí se virou lá com o que tinha lá, o que dava pra gente lá, e fez uma mesa gigante, tinha, se não me engano, 25 pessoas na equipe, juntando todo mundo, motorista e hold, técnico, não sei o quê, acho que era 25 pessoas. Aí um garçom só começou a servir a gente, não dava conta de servir, cada hora um pedia uma coisa, Se e ele enrolava todo. achou, e ele achou que era uma pessoa só ia pagar tudo aquilo ali. E não é, cada um ia pagar o seu. Putz. E aí, na hora de cobrar, ele não sabia do que era quem. Ele anotou só os pratos, porque ele achou que uma pessoa só ia pagar e não sabia quem tinha consumido o quê. E aí ele começou a vir ficar perguntando para as pessoas: você é o quê? Você comeu o quê? Eu consumi o quê? E aí você ficava falando: eu consumi isso, tomei aquilo ali e tal. E aí ele já estava tão perdido que ele começava a perguntar para a mesma pessoa 3, 4 vezes. Poxa, tadinho, velho. E aí eu já tinha, acho que até pago já, porque na época era tudo dinheiro, né? Isso aí foi em Você 90. pagou umas duas vezes. Pois é, eu já tinha até pago, ele tá perguntando, aí ele perguntou pro Chorão uma vez, aí o Chorão falou, eu paguei o meu e apontou pra mulher dele, e o meu e o dela. E aí o cara veio de novo, ele falou de novo, eu paguei o meu e o dela. Aí na terceira vez ele foi e brincou com o cara. Falou assim, pô, uma miguelagem de comida do caramba, você tá me cobrando 3 vezes? Aí o cara foi e ficou bravo. Cara, se você tiver que reclamar alguma coisa, você vai reclamar com o gerente. Aí ele foi e falou assim: tô brincando com você, mané. Aí o cara, mané é você. Aí os dois levantaram, um pega na camisa do outro, um puxa o colarinho do outro. Aí Putz. começou a gente separar, os outros garçons viram e vieram para cima. Aí ficou nós de um lado e um monte de garçom do outro, como se fosse uma rinha. Caramba, velho. Putz. Uma confusão. Isso aí, a gente conta essa história até hoje. Hein? Tem um documentário nosso sendo feito aí que a gente contou isso aí. Cara, Inclusive que o sério, Marcão do hein? Charleval confirmou que na hora ele já tinha meio que saído lá de dentro. Mas na hora lá foi absurdo, porque o dono da churrascaria veio e os garçons em churrascaria, embora eles não tivessem muita carne ou nem tivesse carne nesse dia, o que os caras usam de material é faca, né? Sim. Tava, O e tava nome. todo mundo assim. O nome Deco Van Lu, você se inspirou em quem? É nome seu? Me conta isso daí. Como é que foi que Então, você chegou a esse nome? Inclusive um nome diferenciado. Não tem ninguém, nenhum artista no Brasil que tenha um nome parecido com o seu. Eu não conheço. Se você me é, perguntar Zé das Contas e Maria tem 300 mil, mas Deco Van Lu, nem com o nome de Deco não, e nem Van Lu. Se tiver dois ou três é muito. pois é. Deco é apelido de infância, porque o meu pai criou um apelido para mim, da forma como ele me chamava, porque o meu nome de batismo é Vander. Vander, E O Deco é o apelido de Vander aí no caso. que meu pai chamava de Vandeco, e meu irmão, que na época era pequeno, só falava Deco. Meu pai mandava ele me chamar de Vandeco, ele só falava Deco. Ah, legal. Aí ficou Deco. E Van Lu é porque o meu nome é Vander Luiz. Van Lu. Juntou Vander o Luiz. útil ao agradável aí.
É isso aí. Pô, legal. Porque quando lá em Juiz de Fora, eu sempre, tanto que esses discos que eu falei que eu lancei lá, eu só assino DJ Deco, eu sempre fui DJ Deco. Quando eu fui lá para São Paulo, que eu conheci o Rick, comecei a fazer as coisas com ele, eu fiz um remix, participei junto com ele, na verdade, um remix da cantora Débora Blando. Sim. Tem até no YouTube esse remix, tem Grande cantora, voz a logo do lindíssima. CD, o nome da música é Unicamente. A versão remix eu fiz, junto com o Rick. Quando o CD chegou, eles me deram uma cópia para eu ter, né? E aí veio escrito remix por DJ Deco Murphy, veio assim. Mas por conta dele. Aí eu fui, falei, mas o que é isso aqui? Ele falou assim, não, só DJ Deco fica muito Juiz de Fora. Aí coloquei Deco Murphy, porque você parece com o Ed Murphy. Colocou tudo dele, né? E aí ficou isso, eu fiquei usando isso aí durante um bom tempo. Aí depois eu falei, cara, Deco Murphy, Murphy, aí eu quis tirar e colocar as siglas do meu próprio nome, entendeu? O seu nome, né? Sim. Ô, bicho, qual foi o primeiro equipamento do DJ Deco quando começou, bicho? O que que você comprou? Essas coisas é legal a gente saber, né? Porque é assim, cara, a gente gosta de coisas, né? Se a gente for começar a contar aqui a história de equipamento da Gradiente, essas coisas, a gente não para, né? Mas qual foi o Então, equipamento, o primeiro equipamento do DJ Deco como disc jockey? deixa eu te Discotecário falar naquela que época, né? é discotecário, né? Cara, eu tenho uma situação na minha vida que ela é talvez única, acho que é talvez mais única do que o meu nome. Porque, igual eu te falei, o meu irmão ele é 1 ano e meio mais velho que eu. E o meu irmão sempre foi apaixonado por eletrônica, tanto que ele é formado hoje e ele trabalha com eletrônica até hoje. Então, equipamento era com ele. Eu não sabia de onde vinha, mas não só de ter o equipamento, mas de saber para que servia. Eu não fazia ideia do que era um mixer na época, lá em 82, 83, eu não fazia ideia do que era mixer, eu não sabia. Então, quando eu fui comprar equipamento, eu já estava lá em São Paulo. Porque antes de eu sair de Juiz de Fora, tudo que eu tive de tocar disco, de mix, de amplificador, de tudo, foi tudo meu nome. Pô, E ele legal, fazia legal. questão, e ele fazia questão de fazer isso. Ele foi sócio de uma equipe de som, então ficava hack de equipamento em casa, mas fora isso, ele customizava os tocadiscos. A gente não tinha acesso lá nos anos 80 a MK2. Então ele pegou uns tocadiscos gradiente e colocou pitch, uns que não tinha. E ainda colocou pitch deslizante do lado, assim, igual o pitch da MK2, que tinha um gradiente, esqueci o modelo que tem um pitch que você gira ele na frente do tocadisco, assim. Ele colocou do lado, uns que não tinha pitch. E aí a gente acostumou tanto com esse tocadisco que a gente conseguia fazer baile com ele, mesmo a carcaça dele cheia de plástico. Rapaz, eu lembro de um. Então, passou lá, Garrard, os Os gradientes, garrados, Polybox, só que tudo através do meu irmão, né? garrado, Tudo gente. através dele. Quando Usei demais garrado, bicho, pelo amor de Deus. Pois é, então, a equipe que a gente tocou lá, chamava Som Vênus, era 2 Garrard, A gente brabo. não, a gente não tinha mixer, cara. Eu peguei uma chavezinha, aquela chave de três seleções. Sim, sim, sim. Se jogava para um lado, era um tocadisco. Quando você jogava no meio, eles pá, batiam com o outro. Tocava os dois. Quando você jogava pro outro lado, corta. Cara, eu usei aquilo muito tempo, velho, pelo amor de A Deus. gente, a gente se virava, né? Então eu tenho muito essa sorte por isso, pelo fato de ter o meu irmão ali, sempre, até hoje, coisa de equipamento, coisa que eu preciso aqui, até hoje não é ele. Então eu fui passar a comprar toca-disco depois que eu fui para São Paulo, equipamento, depois que eu fui para São Paulo. E aí que comprei esse MK que o Rick comprou no dia para eu gravar o Charlie Brown, eu acabei comprando dele poucos meses depois com a própria grana que eu fazia lá. E aí comprei mais um para fazer o pai, comprei um mixer e tal, mas aí fui comprar equipamento já lá na frente, lá nos 90, porque antes não precisava, meu irmão sempre estava ali suprindo, entendeu? Legal. Deco, como é que você vê a cena hip hop hoje em dia no Brasil, cara? Você acha que tem um lugar que merece? Ou você acha que essa nossa cena hip hop poderia estar muito melhor? Qual a sua Ah, opinião a cara, respeito? eu acho que hoje, pensando em tudo que já passou, eu acho que no Brasil não seria maior do que é.
do que chegou, né? Porque é um povo diferente, né? Você vê o que virou a cena hip hop lá nos Estados Unidos. Eles abraçaram o hip hop por causa de uma causa, Sim. né? Então, eu acho que é diferente a forma como o público brasileiro vê, né? O hip hop não se tornou lá uma música de fazer turnês no Brasil, no país todo, assim. É uma música de capitais, né? Vai nas capitais e uma ou outra cidade mediana ali. Então, eu acho que no Brasil chegou onde deveria chegar. Não ia ser maior do que é aqui, não. Porque a gente aqui, quando chegou o hip hop, que eu conheci hip hop brasileiro através de uma dupla chamada Pepeu e Mike lá em São Paulo, não existia regra no hip hop. Você não tinha que fazer protesto. Tanto que a primeira música dos caras era Melô do Sebastião. Era uma rima lá, uma historinha que eles contavam rimando, igual os gringos faziam lá. Sim. Quando entenderam aquela história do Public Enemy, o próprio ICT, que falava de polícia, não sei o quê, isso no Brasil, naquele momento, passou a ser praticamente uma regra. Todo mundo tinha que fazer aquilo ali. Aí quem não fizesse era comercial, era não sei o quê. Então, muita gente que não tinha uma personalidade, independente de ser favelado ou não, nem todo mundo que está na favela tem um discurso antissistema. Só que nem sempre é o discurso, né? Às vezes a postura do cara fala mais que o discurso. Se o cara é responsável, se o cara segue a vida dele em linha reta, faz tudo pelo certo, ele não precisa estar, né? Esse é o exemplo. O próprio cara é o exemplo. Não é só o que ele fala. Porque a gente tem o contrário também. Tem um monte de gente que tem um discurso maravilhoso, mas é hipócrita. A vida particular está fazendo um monte de besteira. Sim. Então eu acho que essa barreira, ela foi um problemaço, porque o NWA tentou fazer isso lá nos Estados Unidos. Tem o disco deles, depois que o Ice Cube saiu e tal, eles têm uma música que eles começam falando que eles vieram para acabar com todos os rappers comerciais. Aí depois começa a falar que roubou uma Mercedes-Benz, que não sei o quê, que polícia, que dá tiro. Com esse disco, eles não fizeram nem um show. Sim. Aí afundou geral lá, e depois, quando o Dr. Dre voltou solo, aí já voltou com outras ideias. Né? Aí já explodiu, trouxe o Snoop junto, o Snoop explodiu também. Aí se você for ver o Dr. Dre hoje, aí você pensa, né? Assim, a grande quantidade, a variedade de ritmos no Brasil também não dá o espaço, vamos dizer assim, para uma determinada cena musical. Vamos dizer. Porque você... Pagode. Você vai... Nós estamos na terra dos mineiros. O forrozão come solto. Inclusive, ele estava falando que... exatamente. O sertanejo, o Goiás é muito forte. Então, você acha que chegou ali no topo a nossa cena hip hop? Você acha que chegou ali no... Você falou disso, que chegou ali. Você acha que dali vai para algum lugar ou não vai? Ou fica ali mesmo? Porque já existe um nome. Existe um grande nome no Brasil da cena hip hop, né? Então, igual eu estava falando, sinceramente, eu acho que a nossa questão aqui é uma identificação com o povo, com o público. Né? Se você prestar atenção de como surgiu, de como se desenvolveu o funk carioca, por exemplo, seria uma proposta semelhante ao hip hop, que é os caras da periferia fazendo aquele som. Mas a forma como o público abraçou eles é muito mais forte, muito maior do que como o hip hop foi abraçado. Eu lembro de um DJ conhecido lá de São Paulo, DJ Ricardinho. Ricardinho tocava na equipe Cascatas. Lembro da Cascata demais. Então, ele foi tocar uma música do Consciência Humana lá, que era até produzida pelo Rafa também, de Brasília. Ele foi tocar uma música, eu não lembro qual, ele falou na época, ele falando pessoalmente. E ele tomou uma vaia do salão. Quando a música entrou, o salão vaiou. E se você vê, quando você vê os documentários e os depoimentos dos rappers norte-americanos, é exatamente o contrário. Os caras abraçam a música deles lá, na época eles abraçavam a música deles lá, assim como o funk foi abraçado aqui. Só que de lá nos Estados Unidos, tem os rappers, tem os Public Enemy da vida, mas tem um monte de rap que é de festinha, de dancinha, de baile e o caramba.
E aqui, isso foi meio que proibido, vamos dizer assim. Quem Sim, fazia isso sim. era comédia, não tinha moral, que o rap não sei o quê, que é o sistema. É. Então, por conta disso, eu acho que atingiu o teto, esse teto aí, entendeu? Você acha que brasileiro rotula muito, assim, alguns tipos de música, o Sim, Deco? sim. Sim, na geração da minha mãe, minha própria mãe falava, quando ela escutava esse rap de protesto, ela falava, não, música a gente tem que ter pra gente ficar alegre. A vida já não é lá essas coisas, vai ficar ouvindo essas músicas aí. Então, igual a ela, tem um monte de gente que pensava isso. Você foi discotecário de discotecas, assim? Não, você não foi muito. Sim, eu comecei em 84 com a equipe do bairro lá, era uma equipe do Rio, que tinha se estabelecido no bairro que eu morava, lá em Juiz de Fora, no bairro Santo Antônio lá. E o dono da equipe, os dois, que eram os dois sócios lá, depois que o baile ganhou vida própria, eles voltaram para o Rio e ia lá de vez em quando. Então deixou lá um cara de lá do bairro responsável, só que esse cara, ele gostava do baile, mas não gostava tanto de ser o DJ. E aí eu e meu irmão nos aproximamos lá e acabou que ele passou isso pra gente. Ele cuidava da parte administrativa lá do bairro, do som, da equipe, da bilheteria, caramba. E eu e meu irmão ficávamos responsáveis por tocar as músicas. Era tape deck ainda, pra caramba. Eita, eita, coisa linda. Um ou outro disco só que tinha, não tinha os importados ainda. A gente começou a ouvir e falar, não, a equipe tal só tem disco importado. Nem falava, pra que o cara tem disco importado? Porque eu não sabia que não tinha aquele disco disponível, né? Se não fosse importado, não ia ter de outra forma. E nisso aí a gente conheceu um outro cara, que foi um amigo meu, e eu ficava em casa, a minha diversão e do meu irmão em casa era ficar mixando os poucos discos que a gente tinha lá. E aí a gente chamava os moleques para casa e ficava fazendo isso lá, que na época era uma novidade absurda. Em 84 ali, está mixando, né? Aí ele foi e falou assim: se eu pedir para aquele cara da equipe você fazer isso aí lá no sábado, que já era uma outra equipe que tinha sumido lá no bairro, uma maior. Você faz? Eu falei, se ele deixar, eu faço, né? Aí, enquanto o cara tava montando o som, ele pediu pro cara, eu fui lá. Aí eu vi na caixa de disco do cara, aí eu vi lá, Lissa Lissa e um monte de importado lá. E eu conhecia os nomes. E aí eu fui colocando as músicas lá e fui mixando. Aí o cara veio, elogiou e tal. Não passou muito tempo, ele me indicou para uma equipe, eu e meu irmão, para uma equipe que estava precisando de DJ. Aí a gente já foi para uma equipe, já num bairro, um baile maior e tal, e daí não paramos mais, não parei mais, só quando eu saí da cidade. Porque Fora do Rio, fora de Minas, você tocou São Paulo, Rio, essas. Em discoteca, tô falando. na Porque época na eu época era cheguei discoteca, já era uma cena bem era, forte, né? eu Principalmente cheguei Rio, de São ir Paulo. para eu cheguei de ir para Três Rios, que é interior do Rio de Janeiro, para tocar. Belo Horizonte, onde eu moro hoje, cheguei de vir duas vezes antes de morar aqui. E fui em Curitiba, acho que duas vezes também. E no Espírito Santo, Vitória. Toquei acho que em duas boates lá. E aí foi isso. Aí o que acontece? Quando virou os anos 90, de 80 para 90 ali, começou a chegar os nacionais, os funks nacionais, né? Os que lançavam no Rio de Janeiro, primeiro o Marlboro lançava, o Rafael, depois as equipes de som começaram a lançar aqueles em cima do Voltimix. E logo em seguida começou a vir as montagens também em cima do Voltimix. Então chegou um período que eu pensei que era isso que já estava, dominou o baile todo, assim. Sim, sim. Não, já não era mais Miami Bass, não era mais hip hop, não tinha mais isso aí. Era um a outro que tocava ali, mas era mais isso. E aí eu não me vi inserido naquela cena, foi quando meu irmão tinha ido para São Paulo. Se ele não tivesse ido, eu não sei se eu iria com a cara e coragem, como o PMC foi, por exemplo. Mas aí o meu irmão foi, aí eu fui para lá, e mesmo depois que eu fui para lá, passou menos de um ano, e meu irmão voltou para Juiz de Fora e eu não voltei, porque já tinha um lugar lá que pudesse ficar, e eu não voltei. Eu só fui sair de São Paulo em 2015, eu fui para lá em 95. Você tem um gosto especial, pelo que eu já escutei muita coisa sua, pelo freestyle, cara. Então, na verdade, cara, isso aí Ou você foi jogado no freestyle? não, porque isso aí andava junto na época lá, Ah, né? E sim. quando eu comecei a tocar, tinha Houdini, Mentronics, essas coisas aí. E aí tinha Lissa Lissa, tinha um Full Force, aí de repente começou a vir Marconi,
E aí foi vindo um ou outro, né? E Aí isso foi modificando. você foi se adaptando, vamos dizer, ó. Essas músicas, aí veio chegando Will to Power, foi chegando isso aí foi engolindo o que tocava, aqueles rasteiros, aquelas coisas foram diminuindo, às vezes nem tocava mais, E isso o aí pitch foi. foi aumentando. Aí quando chegou a turma do Tony Garcia, aí tomou conta e aquela coisa toda, eu fiquei tocando aquilo ali. Aí, nessa época, era uma coisa muito louca, porque na época lá, a gente tirava sarro de quem gostava dessas músicas, embora eu tocasse no baile, então eu tinha que tocar, porque eu era DJ de equipe de som, não era a minha equipe, né? E a gente tirava sarro de quem gostava, de quem ou eu tocava, ou curtia essas músicas. Porque na minha casa, no meu equipamento em casa, eu só tocava hip hop. Legal. Mas no baile era só de Tony Garcia e essa galera pra lá, porque tinha que ser, não tinha como, Reguel e tal. E aí eu fui para São Paulo por causa do hip hop, porque era aonde estava a cena do hip hop na época. Eu fui para São Paulo por causa disso. E acabou que deu certo. Eu gravei 2 discos, lançados por gravadora grande lá, 3 discos, na verdade. E quando eu voltei para cá, para Belo Horizonte, eu já não tinha mais aquilo. Eu vim para cá, trouxe um equipamento, falei, agora eu vou fazer o quê? Assim, porque foi uma decisão de voltar, mas, tipo assim, o que eu fazia com o meu equipamento era ligado ao que eu falava em São Paulo, né? Que era o rap lá e tal. Aí eu vim para cá, não tinha contato nenhum aqui. E aí eu tava fazendo um trampo com um cara de São Paulo e eu fiz alguma coisa de vídeo para mostrar para ele o que eu tinha feito. E aí coloquei no Facebook isso. E aí deu uma repercussão absurda. E aí eu fui e fiz um vídeo recriando um pedaço da baseline do Mentronics, um pedaço da guitarra do CD3, um pedaço do Gemonid, do Nucleus, e um pedaço da Don't Stop the Rock, até que fiz um vocoder, que eu tinha um teclado com vocoder aqui, que a minha esposa que me deu, inclusive, um sintetizador. Eu ainda tenho ainda. E eu fiz isso. Essa aí deu um reboliço absurdo. Assim. Que aí todo mundo entrou em contato e tal. E aí, a partir daí, começou a chegar os pedidos. Teve pedido de hip hop das antigas? Teve. Eu fiz Cold Cash Money, que eu adoro, né, que é um raiz pra caramba. Fiz isso aí. Fiz o Arcade Gang lá, Radioactivity. Só que o tanto de pedido para fazer freestyle era uma enxurrada. Chegava em todas as minhas redes, assim, quem tinha contato do WhatsApp vinha, só dava isso. Tanto que eu não fiz nenhuma do Tony Garcia até hoje, tanto de pedido que eu recebia na época, que eu parei de fazer vídeo, em 2020. Entendi. De 2020 para cá, até 2023 mais ou menos, eu pegava os vídeos que eu já tinha feito, que eu fazia às vezes 3, 4, 5 músicas num vídeo só, eu separava essas músicas e ficava repostando. Que aí tinha chegado o TikTok e tal, aí eu botava no TikTok, botava no YouTube de novo, a música separada e tal. E aí quando chegou em 2024, eu fiz o último vídeo, que foi para divulgar o baile dos bailes de Brasília, e não fiz mais nenhum. E até hoje tem gente que ainda pergunta, se for fazer de novo, faz aquela do Tony Garcia. Tá? Então, isso acabou me puxando mais pro lado de fazer os freestyle, porque é uma coisa que, querendo ou não, na época, para te falar a verdade, eu era o cara que falava, não aguento essas farofas, não, essas músicas aí e tal. É isso que eu falava, eu com a galerinha lá. Aqueles. Né? Muito melody, muito. Na época era isso que eu falava. Tanto que quando eu fui para São Paulo, e no tempo que eu fiquei em São Paulo, foram 20 anos sem ouvir essas músicas. Eu não sei se você tem curtido hoje em dia, tem uma galera pegando essa batida do freestyle e refazendo um monte de música. Cara, eu mesmo aqui eu tenho uma coleção tão grande que eu não sei nem onde. De Michael Jackson. O que você pensar, versão freestyle, eu tenho isso tudo aqui. Eu fiz alguns aí também, até 2020, fiz alguns também. Fiz com a Adele, com Whitney Houston, com Stevie Wonder. Exatamente. Pô, tem umas coisas assim que ficaram realmente incríveis, bicho. Tem umas músicas assim que eu achei que ficou melhor do que a versãozinha original. Ficou muito lindo, mas é coisa demais, bicho. E aí a galera... Como é que você vê, emendando já a pergunta junto, como é que você vê
essa coisa da facilidade que hoje você tem, o Deco, de fazer música, de divulgar sua música. Rapaz, eu lembro que você falou dos discos importados. Para ter disco importado aqui, eu comprava disco importado do Elívio Blower, que é um cara aqui de Brasília que a galera toda conhece. E o pai dele trabalhava na companhia de aviação, ia para Miami, não sei o quê, e trazia os discos que a gente pegava esses discos. Caixa de CD, era assim que a gente no início tinha. E hoje, cara, você não vê falar em CD, você não vê falar em videolaser, você não vê falar em nada disso. Essa tecnologia toda você gosta ou você acha que. Não sei. Eu realmente, hoje em dia, eu sei que você é muito fã de disco. Eu sei que essa coleção de disco é gigantesca. A minha, quando chegou em 5.000, eu resolvi desfazer tudo, porque a primeira vez que eu escutei uma música no computador, eu pirei. Eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Não tem volta. A primeira vez que bateu no meu ouvido, falei, cara, isso aqui não tem volta. Fui na casa do Serginho, um amigo meu. Eu falei, cara, deu uma volta na minha mente. Falei, isso aqui não tem volta mais. É a mesma coisa da inteligência artificial hoje em dia. Não tem volta. Não tem. Então, a minha opinião sobre isso, ela é meio... Eu sempre gosto muito de falar, porque tem um monte de cara que é muito fã ainda e tal, né? Mas o Paulo Anhar, ele tem uma opinião que é parecida com a minha. Quando o pessoal começou a divulgar muito a volta do vinil, ele falou assim, então, quando que vai ser a volta da charrete, do fogão de lenha? Tipo, volta tudo, então. Gostei disso. Rapaz, aqui em Brasília tem uns caras. Aqui em Brasília, porque eu estou em Minas Gerais. Eu estou lá em Brasília, porque eu sou de Brasília. Tem uns caras lá que se falar isso, eles querem me bater, rapaz. Eu fui fazer, só te contando rapidamente uma cena que eu achei interessante. Eu fui participar de um evento, né? E eu toquei antes do cara. Eu resolvi tocar freestyle. E eu tenho muito freestyle. Eu gosto muito de freestyle. Então eu toquei. Todos os freestyle que eu tava, o cara que tava tocando junto comigo, ele levou os tocadiscos, MK2, cara, porra, tudo de primeira. E uma caixa de freestyle, de músicas, de vinis freestyle, porra, muito bonitos os vinis dele, os vinis coloridos e tal. E aí ele tocou depois de mim. Aí toda vez que eu tocava a música, ele falou, pô, eu tenho essa música. Quando eu acabei de tocar, ele praticamente não tocou porque eu toquei. Praticamente todas as músicas que ele tinha, mas não foi intenção de fazer isso com o rapaz. É porque o cara, por exemplo, eu achei que ele ficou limitado. Achei que ele ficou limitado. Mas, só para contextualizar o que a gente está falando em termos do que nós temos hoje em dia, né? Dessa evolução toda da tecnologia. A primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, com indignação, inclusive, foi um DJ de São Paulo. Eu já não tava, tipo assim, quando eu saí de Juiz de Fora para São Paulo, eu não toquei mais em baile. Me tornei um DJ de hip hop, DJ de rap, de grupo de rap e tal. E aí esse cara tava reclamando disso, que ele gastou uma grana para juntar um dinheiro e comprar os discos que ele queria, para fazer um set do jeito que ele queria. E ele foi tocar num lugar e tinha um cara com Cerato, tocou tudo antes dele. Pô, velho. Só que ele falou de um jeito, tipo assim, ele quis colocar uma moral, tipo, o cara, ele comprou as músicas que ele tocou ali no Cerato, eu comprei cada disco que eu tenho aqui, será que ele comprou aquelas músicas? Tipo assim, o cara baixou as músicas de graça e tocou na frente dele que tava com o disco comprado, mas não tem como fugir disso, cara. É evolução, cara, é evolução. Ou você segue a evolução, cara, você vai fazer o quê? Você vai ficar lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando você tocou na primeira equipe de som? Você não vai, cara. Tem como. Se você. Eu não vou falar fora daqui, porque a gente sabe que tem culturas diferentes no país. Mas se você for ver os DJs aqui, a grande maioria vai ter milhares de músicas no seu computador, no seu laptop lá. E é tudo baixado e compartilhado, mas é essa. Não tem, não tem. Aí vai da construção do cara, sabe, do olhar do DJ. E aí entra outras coisas, porque não tem outro jeito, né?
Eu falando, quando eu comecei a fazer as primeiras produções, eu gravava as primeiras mesmo, era gravado num cassete normal. Cantar a bateria eletrônica do meu irmão lá, depois arrumar um tecladinho para fazer uns efeitos. Era um cassete de 2 canais. Aí depois eu dei um salto gigante, foi para uma Porta Studio que gravava em 4 canais. Chegou a Né? pegar a Aí tá. DAT? Você chegou a gravar no Haddad, aqueles 8 canais maravilhosos? Então, o Haddad, eu conheci lá no Rick Bonadinho. Quando eu cheguei lá, era Haddad. Ele tinha tirado o deck de rolo, que gravava em 24 canais, e colocou Os Haddad, né? quatro Haddad, ele já tinha 32 canais. Quando eu cheguei lá. E aí, nas últimas vezes que eu fui lá, bem lá atrás, ainda já era digital, já tinha Já era Pro a Tools, gravação né? do Pro Tools. Ou seja, eu comecei gravando em fita cassete normal, para hoje vir alguém comentar que eu só faço as coisas por causa do computador. Não É, sabem a história de Deco Valu, não sabem a relação. é, Fazer o quê? cara, tem um amigo meu ele tem uma escola de dança em São Paulo e ele participa de festivais no mundo aí e tal, e eu edito as trilhas para ele até hoje. Quando eu comecei, foi lá em São Paulo e era nessa porta. Primeiro foi no deck. Ele trazia CD e ele marcava no CD. Até hoje ele faz isso. Ele manda para mim. Ele fala: ó, começa do zero, vai até um minuto tal. Aí você corta, aí volta, emenda de tal lugar até tal lugar. Às vezes fazia 4 cortes na mesma música e eu tinha que fazer isso no cassete. Eu gravava, parava na pausa, aí colocava o CD para tocar, soltava e olhava para ver se tinha ficado no ritmo certo e tal. Aí depois passou para a Porta Estúdio, que aí tinha uma pista do lado da outra, eu conseguia encaixar sem precisar ficar Sim, recortando igual na fita. verdade, Depois, verdade, verdade. depois no computador. E Né? nem. Comecei a fazer para ele no É, SoundForge, depois comecei a fazer no Multipista, que era mais fácil ainda. E aí fazia muito mais rápido, porque às vezes quando ele marcava comigo, era quase o dia todo. Ele chegava, sentava lá, nesse estúdiozinho lá em São Paulo, eu na fita, lá, ficava horas lá fazendo. E quando ele foi fazer no computador, era rapidão, assim. Ele falou assim: você não sente nem falta mais daquilo lá. Eu falei: sinto não. Emendando na fita lá, errado, tem que fazer imagina, de novo. imagina você parar, bicho, pegava muita fita de rolo, né? Tinha a réguazinha, cortava Pois fita é, de rolo, emendar. Cara, sim. quer dizer, a história ninguém sabe, né? Hoje você faz tão rápido, a cabeça ficou tão assim, tão rápida nas coisas que você faz, que você pega uma down dessa. Cara, você faz em segundos porque tá tudo na sua mente. Sim, Não é que sim. você Não, pega aqui, mas você faz isso porque você vem lá da fita de rolo, lá sim, sim. da fita cassete, fazendo emendas e tal. Mini disc, você tinha que parar aquele negócio também. Pô, era um. Não, você pensa, como que era para você fazer um loop de um compasso nos anos 80? Para ficar repetindo? Louco, é louco. Pelo amor- Tanto que a gente pega disco de vinil até tem alguns loops lá que não tá certinho. Na hora que emenda, você vê que dá É, um tranco ali, porque era verdade. como se fazia na época. Ô, Aí Deco, hoje facilitou tudo, eu vou achar ruim. Eu não de acho jeito bom. nenhum. Deco, vamos quase aqui pro finalmente do nosso bate-papo. Eu ficaria aqui a noite inteira, se fosse preciso. A gente ficar nesse papo gostoso assim. Artistas, nomes gerais que você já trabalhou. Porque tem muita gente que não conhece o Deco e tal, mas não sabe do trabalho por trás das câmeras, vamos colocar dessa maneira, do Deco Van Lu. Artistas que você já fez grandes trabalhos aí. Então, aqui no Brasil, o principal é o Gigabu, que é o grupo de rap, né? Mas como DJ, eu fiz participações assim com Charlie Brown, eu fiz com Rita Lee, né? Pra gente que é da nossa época, eu estive no estúdio com ela, com o Roberto Carvalho, trocando ideia, assim, ele falando do que ele imaginava de um efeito de scratch para aquela música lá e tal. Eu tive com o Fat Family, com o Paulinho Calazans produzindo e o Torquato Mariano, que são os caras que tocam com o Pô, Djavan, só. entendeu? E tudo assim, gente que me conheciam e que gostavam do que eu fazia naquela época, seja de programação, de bateria ou de scratch. Né? Fiz pequenas coisas também que o Rick me colocou, com Luísa Posse, o próprio Ruge lá, que o Rick lançou, e tal, Pepe e Neném. Pô, Aqui no Brasil legal. foi isso. E produção mesmo, para os caras lá de fora, eu fiz para o The Voice in Fashion,
Cara, que muito é uma bom. The dupla. Voice in Fashion Nossa, os maravilhoso. dois caras estão sensacionais, Porra, os foda, dois, foda. o Sal e o David. E muita gente não sabe, né? A gente que não é tão assim envolvido, né? Que o produtor deles é o Lewis Martin. Esse cara produziu até Janet Jackson. E ele que é o produtor daqueles clássicos do The Voice in Fashion. E ele que entrava em contato comigo. Vai falar, eu quero que você faça tal coisa aqui. Fiz uma versão de Domino Dance, aquela do Pet Shop Do Pet Boys, Shop Boys. porque o The Voice in Fashion tá na produção dessa música também, tá na composição dessa música também. Então eles têm direito na música. Então eu fiz uma versão para eles. É, fiz para agora, né, que eu estou fazendo mais, aí estou trabalhando direto com o Planet Patrol, mas fiz para o Jorge Lamont, para o Reguel, Trineri cantou numa base que eu fiz também. Trineri, muito boa. Isso. O freestyle eu não cheguei de fazer para eles, mas eu participei no show deles em Brasília, que foi sensacional, tem no YouTube, inclusive. Eu tava lá. É, eles me convidaram, ficaram trocando ideia. Eu troco ideia com eles ainda É, até falei com você, que você subiu no palco, você foi gentil pra caramba, falou comigo, etc, etc. Tudo isso faz parte do artista, né? O artista saber se portar com. Isso é muito legal, Então, cara. assim, enfim, deve ter mais alguém que eu não estou lembrando agora, mas, Quem você não fez e gostaria de fazer? É uma pergunta boa. putz, cara, Alguém, eu acho cara, que, esse cara assim, ou essa cantora, ou esse projeto eu gostaria de ter participado. putz, eu acho que eu falaria Planet Patrol. Que é onde você E eu chegou tô, agora. e eu tô trabalhando com eles, Era um sonho seu. E, isso. Cara, isso é legal Eu, demais. porque, igual eu te falei, os outros vieram, lógico, né? Tem músicas lá que eu escuto, que eu sou apaixonado e tal, mas eu acho que o fato desses caras terem chegado naquela época lá, tem gente que não aceita, tem gente do meio deles lá que não aceita, mas a primeira música com batida de Planet Rock, sem ser rap, que o Planet Rock é um rap, Sim. que o África Bambaataa e o Sonic Force canta um rap. A primeira música feita na batida do Planet Rock, cantada com melodia, foi Play at Your Own Race, foi esses caras. Sim. Então tem gente que tenta negar isso. Mas até hoje, eu trabalhei com vários deles lá e eu fico feliz, fico satisfeito de ter trabalhado, me sinto orgulhoso. Mas esses caras, eu penso nisso, eu falo, caramba, quem diria? Cara, Quando eu sensacional. tava vendo o Sensacional. final da Copa aqui, aí eles não são muito de ver isso lá, aí o Heavy me fez uma chamada de vídeo, eu tava assistindo com a minha mulher. Aí eu falei, o Planet tá ligando aqui. Ela falou, atende aí. Aí eu atendi, ele tava saindo com a esposa dele para ir almoçar. E aí, porque tinha rolado uma parada lá que eu mandei para eles gostaram, ele me ligou. Aí eu conversei com ele um pouco lá. E tá uma coisa assim, além daquele contato só de produção, sabe? Tá um negócio mais ali mesmo, assim. Você já foi aos Estados E Unidos? Já foi lá? Conhece a cena? não, não, nunca fui. Nunca fui. Quase fui uma vez. A outra que eu fiz coisas que, bastante coisa, inclusive, e eu tinha esquecido, TKA. TQA, porra, legal. É, Legal, legal. deve ter mais algum que eu vou. Muita coisa assim na mente, né? É, mas de todos esses aí, o que eu, se fosse falar, quem que você gostaria de fazer? Assim, tem um cara que faleceu já, que eu fui achar a história dele recentemente no YouTube, mas infelizmente ele já faleceu. Esse cara, acho que eu teria entrado em contato com ele, que é o Howie T, que é do CD3. Sim. Porque quando ele conta a história dele, da dificuldade, do início e tal, lembra muitas coisas aqui, que não só eu, como vários daqui passaram. E ele acabou chegando, fazendo produções que ficaram fortes lá, mas ele faleceu em 2025, se eu não me engano. E eu achei uma entrevista dele depois, que ele já tinha falecido, e ele fala muito, inclusive ele fala dessa música, que é umas Pô, coisas que a legal, gente ouvia legal, muito aqui na época e não vê ninguém falando, né? legal. Mas eu acho que eu estou bem realizado de ter conseguido fazer tá tendo essa parceria com esses caras aí, Pô, que legal. acho que era com quem eu gostaria de ter mesmo. Pô, bom demais. O Deco já pensou assim, cara,
Se eu não vivesse de música, eu teria ido em outro caminho. Você já imaginou o Deco em outro caminho? Não, nunca. Ou as coisas vieram andando, a água foi descendo no rio e tu foi até chegar no É, mar. se eu tivesse continuado morando lá em Juiz de Fora, como eu já era DJ, como eu me tornei DJ lá, talvez eu tentasse alguma coisa de estúdio, eu imagino, né? Legal. Porque da onde eu vim, a minha família mesmo, todo mundo trabalhava com construção. Meu avô era empreiteiro, meu pai era encarregado, né? Tanto que eu e meu irmão chegamos a trabalhar com armação de ferragem, meu pai era encarregado disso aí. Numa época que eu com 15, 16 anos, não queria mais estudar, não sabia o que fazer da vida, e meu pai falava, à toa também não vai ficar, né? Não quer estudar, não? E já pagava escola, que já não era uma coisa muito comum na época, e Vamos, pagava. vamos à Aí não luta. quer, não, lá à toa não vai fazer como. Aí eu e meu irmão trabalhamos com ele na época, aí depois essa parada do DJ, tanto que eu fui convidado, os caras foram na minha casa me convidar para poder lançar esse estúdio lá para trabalhar com jingle, entendeu? Então eu acho que eu iria para esse caminho de técnico de gravação, esse tipo de coisa. O Deco Van Lu, olhando para trás hoje, cara, você olhar sua trajetória, sua vida, sua carreira, sua família. Tem filhos? Desculpa a pergunta. Tem filhos e netos. Oh, que nem eu, cara. Já estou com quatro netos lindos, maravilhosos. Se o Deco Van Lu olhasse para trás e visse a vida dele todinha assim, cara, o que o Deco Van Lu pensaria ou diria para ele? Ai, cara, eu ia sofrer, viu? Porque a minha mulher vive falando que você se cobra muito, e realmente, tudo que eu faço, eu falo, putz, poderia ter feito melhor. Tudo, tudo, tudo. Então, eu acho que eu ia passar uma régua geral, eu ia falar, não, É mesmo, faz velho? tudo de novo, faz tudo de novo. Eu sou muito assim comigo mesmo, sabe? Não sei até que ponto ser bom, não. Mas você tem arrependimento disso? Assim, como você falou, eu faria algumas coisas diferentes. Mas, cara, acho que você tem arrependimento assim de, pô, cara, aquilo ali não foi legal na minha vida. Você tem esse tipo de coisa ou não? Ou você leva tudo como uma Ah, continuidade? alguma outra coisa tem sim. Falar, ali não era para ter feito daquele jeito e tal. Cara, assim, uma coisa que eu trago um pouco de vergonha, para falar a verdade, sim. Essa vida que eu levei, por exemplo, de DJ e tal, é uma vida de oportunidades. Sim, No melhor momento do Charlie Brown, eles me queriam que eu fosse um membro da banda, e eu não quis ir por questão de lealdade e tal. Isso eu me arrependo, eu deveria ter ido. Porque eu não fui escolhendo um outro caminho que não durou 3 meses. E aí já tinha até entrado da pessoa lá para fazer o que eles queriam que eu fizesse. entendi. Então, arrependimento mesmo eu tenho é esse. De não ter aceitado ali por ficar pensando, pô, mas aí eu vou estar sacaneando, eu vou estar não sei o quê. E não, eu deveria ter ido. Sou de Brasília, é uma galera de Brasília que a gente falou. Você conhece uma rapaziada grande de Brasília, né? Fernando, Sim, brother. brother, meu. Você acha que você não sabe. Eu, brother e Fernando, nós tínhamos um estúdio em Brasília, cara, É mesmo. de hip hop, Studio 1 Records. Cara, só dava nós em Brasília fazendo produção, bicho. Legal, tá legal. Cara, Legal. tinha um concurso em Brasília na época chamado Abril Pro Rap. Eu Esse, lembro desse nome. esse concurso era famoso. Só que, cara, os caras ficavam muito putos, porque toda vez que a gente entrava com música produzida no nosso estúdio, a gente ganhava. Nós ganhamos Sim, seguidos 5 anos. Os últimos 5 anos pertenceram ao Studio 1 Records, das bandas que gravaram com a gente, que ganhava todo o concurso. Eu sim, sempre fui muito bom de ouvido, de mixar, essa coisa toda, sempre foi. O brother, cara, arranjador, junto com o Fernando, cara, a gente fazia cada coisa, bicho, tirava cada som de. O brother, pô, um DJ fantástico, foda. Brother até hoje é. E a gente tirava sim, cada sim. coisa, rapaz, fazia cada coisa maravilhosa, mas aí o tempo vai passando, a gente. Né, que nem o Deco Valores, que eu vou andando cada um para cada lado. Pois é. E a gente vai seguindo caminhos, né, cara? Sim, acontece, não tem como. As coisas vão acontecendo, né? Às vezes
a gente tem que tomar algumas decisões em alguns momentos, às vezes pode ser que tome uma decisão melhor, às vezes nem sempre, mas Sim. faz parte, né? Isso aí sempre vai ser assim. Sempre é o nosso caminho. O que você diria para essa moçada hoje que quer enveredar no mundo da música, a moçada que gosta do hip hop, a galera que quer ser DJ e tal, porque tem espaço para isso. Eu, particularmente, eu sou fã de música eletrônica. DJ que produz música eletrônica, para mim, tem todo o meu respeito. Eu acho uma coisa fantástica. Tem um DJ amigo meu, o DJ Lamu, que mora na Europa, tá atualmente em Miami agora. Cara, veio aqui num evento que a gente fez aqui em Brasília, lá no Gama, na minha cidade onde eu nasci. Ele veio, cara, de lá, participou do evento com a gente, cara, coisa maravilhosa. A cena house, techno, eu particularmente, bicho, acho que a galera fica, pô, o que esse velho quer com essa porcaria? Mas eu sou muito fã, cara, eu gosto demais da conta, acho maravilhoso. O que você diria para essa moçada jovem aí que quer pegar um pouco de experiência com o Deco Van Lu? Cara, eu vou falar a verdade, eu acho que a moçada hoje, elas estão servidas de um repertório, né, de um cardápio absurdo aí na internet, e muitos estão tirando bastante proveito disso. Sim, sim. Né? Então, por quê? O que acontece? Hoje, eu sou o mesmo cara que eu era 35, 40 anos atrás. Eu faço as coisas do mesmo jeito que eu fazia. Né? Então, a internet é muito boa. Né? É um espaço democrático, vamos dizer assim, qualquer um pode entrar, mas também é um espaço congestionado pra caramba. Verdade. Né? Quando você pega um funil ali, é foda. Sim. Então, assim, às vezes tem pessoas que dão ali, sei lá, uma sorte junto com aquilo que ela aplica na internet e consegue passar na frente de um monte, né? E tem outros que conseguem fazer bons contatos e isso também gera bons resultados. Então, no final, cada um vai saber o que é melhor para ele, o que funciona melhor para ele. Porque na minha época acontecia isso e esses dias eu ouvi um cara falando, não conheço, eu vi na internet falando que produz um monte de música e ninguém ouve, só ele. Não mostra para ninguém, não posta, não compartilha. Pô, complicado. Então tem muito isso. Tem muita gente que sei lá qual que é. Mas quem tá no jogo, o próprio jogo é seletivo, né? Quem souber fazer melhor proveito daquilo que está produzindo, mão, né? daquilo que quer fazer, vai chegar mais. Então, hoje em dia tá aí, o cardápio tá bem servido aí, a galera vai saber o que escolher e tirar o melhor proveito para si. Deco, eu queria imensamente agradecer você. Primeiramente, eu já te falei, a gente estava lá no baile dos bailes e tal, você subiu a escada, a gente falou com você, eu, meu filho, uma galera que estava lá, você falou com todo mundo e tal. Super, hiper interessante, porque a gente conhece o mundo artístico, a gente sabe como é que funciona. E você foi extremamente educado com todos. Eu peguei o seu número de telefone no seu Instagram, coloquei ela num dia, no outro dia você me respondeu, a gente fez um contato e eu fiquei maravilhado. O meu filho, principalmente, que o meu filho falou, pai, você já pensou em fazer uma entrevista com o Deco Van Lu? Eu falei, não, já pensei, só que eu preciso ver os meios. Aí eu, cara, me toquei, eu falei, deixa eu começar pelo Instagram. E no outro dia, cara, você já me respondeu. Prestativo, cara, super educado, gentil, não estou puxando saco não, porque se você fosse outro tipo de pessoa, você ia conhecer o Edilson, que eu falava do mesmo jeito. Tem muita gente que não gosta de mim por você ser uma pessoa verdadeira e falar as coisas certas para as pessoas. Eu estou falando o que eu achei de você. Agradecer você demais por isso, cara, dizer que foi uma honra, foi um prazer ter você aqui comigo nessa entrevista, que eu vou colocar no meu canal. Vou deixar lá para quem quiser assistir, para quem quiser ver, para quem quiser se deliciar desse bate-papo bem gostoso, porque é assim que a gente conhece as pessoas, batendo papo, conhecendo. Daí a gente tira um monte de lição para a vida da gente, cara. Obrigado, e a minha palavra para você seria gratidão por isso. Eu agradeço pelo convite, pelo papo aí, foi muito interessante, gostei também. E isso que você falou faz muito sentido, porque como eu te falei, eu trabalhei lá no estúdio do Rick e em gravadora e tal.
Então eu conheci diversos artistas e a gente sabe que nem todo mundo é aquilo que, né, na hora do trato ali, tem gente que surpreende a gente positivamente, você fala, caramba, que cara, gente boa, que mulher, gente boa, mas tem uns que você fala, nossa, pra que ser assim, né, cara? É do ser humano, né, fazer o quê? É verdade. E um que eu lembrei, que eu não falei, mas que é injusto eu não ter falado, que eu me lembrei na hora que eu trabalhei, foi o Index. Index, pô, maravilha, Eu cara. produzi algumas músicas para ele e fizemos 2 discos. Um eu vendi aqui para vários DJs aqui do Brasil. E o segundo ele fez e prensou lá fora. E eu tô falando isso por causa do que você falou, que quando eu chamei ele participou de uma música comigo. Né, eu tocando lá, refiz a base da instrumental dele, ele aparece cantando. O MC Shadi é a mesma coisa. Só que teve outros artistas que eu convidei e não quiseram. Tanto que eu Entendi. nem, sabe? Então, e às vezes você olha assim, pô, esse cara aqui é meio marrento, você vai chamar e não vai. Aí você chama o cara, vai. Aí o outro você olha, pô, esse cara aqui parece gente boa, você chama o cara, não. Não dá a mínima. Então isso aí é uma coisa que quando eu voltar com aquele canal lá, eu não pretendo convidar. Porque você tem que ficar adivinhando, será que isso aqui vai ser gente boa, será que não vai? O MC Shadi foi um absurdo, cara. O que que eu fiz? Eu preparei o vídeo todo e mandei para ele. Ele viu, assistiu o vídeo. E aí ele foi e escreveu lá, pô, que da hora isso aqui. E aí eu fui e falei para ele, então você não quer participar comigo? Não, ele falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, só você cantar os trechos dessas músicas aí. Ele aceitou na hora. Pô, que legal, cara. Olha só que Pois é. bacana. Mas já teve outros que eu mandei e o cara começou a falar de dinheiro. É. Não, Eu não te quer dizer que o falei, cara não que o cara esteja errado, mas eu te falei dessas coisas, do que eu falei pra você, que eu trabalhei em rádio em Brasília durante 20 anos, né? Então, meu conhecimento com artistas, se você pensar de artistas, a gente já teve, já passou, já bateu papo, já conhece e tal, né? Então a gente sabe quem é quem, né? uhum. Por isso que eu falei isso de você. Eu achei você, assim, cara, altamente a simpatia, a sua pessoa, a sua personalidade. Mais uma vez te agradeço demais. Obrigado por você estar aqui com a gente, cara. Obrigado demais. Tamo junto. Obrigadão aí, abração. E a amizade continua, não fica aqui não, vamos bater muito papo. Com certeza, só chamar aí. Na hora. Abraço, fica com Deus. Valeu, com Deus.